Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da Unifesp sobre elétrica. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Considere a seguinte unidade de medida: a intensidade da força elétrica entre duas cargas Q, quando separadas por uma distância d, é F. Suponha em seguida que uma carga Q1 igual a Q seja colocada frente a duas outras cargas, Q2 igual a 3Q e Q3 igual a 4Q, segundo a disposição mostrada na figura. A intensidade da força elétrica resultante sobre as cargas Q1 devido às cargas Q2 e Q3 será? Bom, antes de tudo, vamos realizar uma revisão rápida sobre lei de Coulomb. O Coulomb estudou a força elétrica em relação a cargas pontiformes, né? Então, a lei de Coulomb, que é expressa por essa fórmula aqui, ela só vale para cargas pontiformes. Beleza, e aí? Então, a lei de Coulomb vai dizer que a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo das cargas que estão interagindo, né? A força F é uma força que existe quando há interação entre duas cargas. Então, é diretamente proporcional ao módulo dessas cargas e à constante do meio, né? Então, o meio no qual as cargas estão imersas vai interferir. É diretamente proporcional a essas três, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Então, a carga A vai interagir com a carga B e vai gerar uma força F, né? Uma força de afastamento, já que ambas as cargas do exemplo aqui são positivas. Acontece que, como eu falei, é uma força de interação. O que a carga A faz na carga B, a carga B faz na carga A, né? Então, se a interação entre A e B gerou F, vai gerar F em A também, né? É um par ação e reação. Muitas vezes a gente está trabalhando com uma carga fonte e uma carguinha de prova. E aí a gente só analisa a força que ocorre na carga de prova, mas ocorre a mesma força na carga fonte também. A gente só não se preocupa em analisar isso, tá? Mas há duas forças quando a gente tem as cargas interagindo. Tá. Então, o gráfico da força em função da distância vai ser esse aqui, né? Ele tem essa configuração porque a nossa distância está ao quadrado. Lembrando que um valor importante de K, você acaba decorando se você fizer exercícios o bastante, é que o K no vácuo, e no ar também, se eu não me engano, vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Outras coisas aqui é que, embora essa fórmula aqui da lei de Coulomb sirva apenas para carga pontiforme, essa expressão aqui serve para qualquer carga, né? A força é igual à carga de prova, acho que era até para estar um Qzinho aqui, não Q, né? Vezes o campo. Certo? Modos de decorar essa fórmula. O meu professor do cursinho, muitos anos atrás, me passou como força que entra. Né? Força que entra. Mas observando as unidades e, enfim, se você usar bastante isso aqui, você vai terminar decorando sem precisar de mnemônico nenhum. As linhas de força, né? Uma carga positiva gera linhas de força de afastamento, desse jeitinho aqui. Já uma carga negativa vai gerar linhas de aproximação. Tá? Deixa eu ver o que mais. As linhas de força nunca se cruzam. Quanto mais densas essas linhas, mais forte é o campo, né? A gente vai ver que o vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de força. Quanto mais linhas saem da carga, maior é o módulo dela. Acho que esse era o básico. Aí também tem o poder das pontas, né? A carga de um condutor em equilíbrio concentra-se nas pontas, então a carga maior nesse caso estaria aqui. Bom, a proposta é ser uma revisão rápida, então não vai ter tanta coisa assim. Se você não estudou o conteúdo ainda, volte lá e estude. E agora a gente vai para a questão. Bom, então eu apaguei a imagem original lá, né, que dizia Q2, Q3, Q1 e coloquei o valor das cargas, né? 3Q, 4Q, Q. Perceba que são todas cargas positivas, né? Essa em específico, essa também e essa. Ou seja, vai gerar forças no sentido de afastar, né? Então, vai gerar esse vetor força e esse aqui. A resultante desses dois vetores vai ser exatamente a resultante de um Pitágoras, né? Porque a soma vetorial dos dois vetores vai dar esse vetor rosa aqui.
Então, primeiro a gente tem que saber quanto é cada um dos vetores azuis para poder fazer o Pitágoras e descobrir qual é a resultante que ele quer. Tudo bem? A força F que ele manda a gente considerar é essa aqui, né? E aí a gente tem que ver, em função de F, quanto vai valer essa força e quanto vai valer essa aqui. Então eu vou montar aqui a força que essa carga aqui gera nessa carga aqui. Ok? Certo. Lembrando que a distância é d, tá? E aí? E aí que vocês observam que a força F', ela é basicamente a expressão da força F multiplicada por 4, né? Ou seja, se a gente olhar assim, tem a força F. Então, como está multiplicado por 4, é 4F, né? F', portanto, é 4F. E o F duas linhas, vamos ver. Bom, aqui, de maneira análoga à força anterior, a gente tem basicamente a expressão da força F. A diferença é que está multiplicado por 3. Então, F duas linhas é igual a 3 vezes o F. Perceba que esse aqui é o triângulo que eu havia mencionado lá no início. Ele é um triângulo retângulo e ele tem catetos 4F. Aliás, esse é 3F, né? 3F e 4F. Certo? Acontece que você, como eu falei lá no início, você poderia fazer um Pitágoras e descobrir quanto vale esse módulo x. Mas é um triângulo pitagórico, né? Ele é o triângulo 3, 4, 5. Portanto, o seu x ele vale 5 vezes a força F. Poderia fazer um Pitágoras lá? Poderia fazer 16F ao quadrado mais 9F ao quadrado igual a x ao quadrado? Poderia. Você chegaria no mesmo resultado, mas conhecer o triângulo pitagórico é importantíssimo. Então, como gabarito, ficou exatamente a letra D. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.